Oi, pessoal. Esse é um pequeno vídeo para mostrar os recursos que você vai encontrar na página do nosso curso durante todo o semestre. Se você está vendo esse vídeo é porque você já conseguiu se cadastrar no Moodle e mais ainda se cadastrou na página do curso usando a senha fornecida pelo seu professor de exercício. Quando você entrar pela primeira vez no curso, você vai encontrar uma tela mais ou menos como essa que eu estou te mostrando aqui. Veja que na parte inicial aqui de cima você vai ter um link para esse vídeo que você está assistindo e você vai ter outros links que são mais ou menos autoexplicativos. Eu não vou perder muito tempo com isso. Então você tem o plano de ensino, o cronograma do curso, os fóruns e outras coisas que eu vou deixar para você explorar. O que eu gostaria de enfatizar nesse texto é a estrutura semanal que você vai encontrar na página. Então eu estou te mostrando aqui a página, a semana 1 do nosso curso, tá bem? Veja que no início de toda a semana você vai ter um link para um PDF que vai ser texto e algum assunto aqui. Vamos dar uma olhada no texto da semana 1. Então quando você clicar, você vai ver um texto, um PDF. A ideia aqui são textos curtos. Esse aqui tem 4 páginas que são textos introdutórios à matéria que vai ser explorada na respectiva semana. Eu observo que o ideal seria que você lesse esse texto antes da sua aula de teoria. Você vai perceber que a linguagem é bem simples, são exemplos simples, linguagem simples, e a ideia é motivar o que vai ser dito pelo seu professor na aula de teoria. Então, se você conseguir ler esse texto antes da aula de teoria, você vai aproveitar muito mais o que o seu professor vai explicar. Eventualmente, o professor vai fazer referência a esses textos na sala de aula. Ao final de cada texto, você vai ter sempre uma tarefa, né? Então tá aqui uma tarefa e claro, a tarefa está relacionada com o texto e você também vai perceber que são tarefas simples, não vai aparecer nada complicado. A ideia é só você explorar um pouquinho as ideias que foram desenvolvidas no texto, tá bem? Depois disso, depois do texto, você vai ter aqui a solução da tarefa, né? E a solução da tarefa, como o próprio nome diz, é a solução da tarefa que foi proposta no texto. No fundo, quando você entrar a primeira vez, você não vai ver esse link para a solução da tarefa. O que vai acontecer é que, à medida em que as semanas forem passando, vão aparecendo as soluções das tarefas da semana anterior. Então, quando você acessar pela primeira vez na semana 1, você não vai ver esse link. Mas aí na semana 2, na segunda semana, vai aparecer o material da semana 2 e vai estar disponível a solução da tarefa da semana 1. Mas eu insisto que você precisa fazer essa tarefa antes da aula. Você vai ver que não é complicado. Depois você sempre vai encontrar também todas as semanas alguns vídeos, alguns links para vídeos. E aqui são vídeos que estão postados no YouTube. Tá? Eles foram vídeos produzidos por professores do departamento de matemática, que em geral são pequenos exemplos ou alguns exercícios também da matéria da semana. Tá legal? Então vão ter vários vídeos aí em todas as semanas. Depois disso você tem a lista, e essa é a parte mais importante, porque toda semana você vai encontrar uma lista de exercícios explorando, né, a matéria da semana. Esse é o ponto fundamental de tudo, porque é claro, você precisa resolver os exercícios dessa lista, e essas listas é que vão dar aí a medida de quanto que você está entendendo da matéria. Na primeira aula, o professor de teoria vai explorar a teoria como um todo, mostrando alguns exemplos. Na sua segunda aula, na semana, você vai praticar o que aprendeu resolvendo alguns desses exercícios. Nessa aula de exercício, você vai trabalhar com seus colegas e vai ter a ajuda do seu professor de exercício. Você vai perceber que em cada aula de exercício, ele vai marcar um subconjunto dessa lista e a ideia é que você trabalhe nessa aula esse subconjunto. Os exercícios não vão ser escolhidos de maneira aleatória. Ele vai tentar escolher um de cada tipo,
de modo que se você conseguir resolver todos os 4 ou 5 que ele propôs lá na sala de aula, você vai poder chegar em casa e continuar a resolver o restante da lista, tá bem? Essa aula de exercício é importante porque muitas vezes você vai ver que quando você for tentar fazer um exercício, você não vai conseguir, e aí, travei, não consigo fazer mais nada. Essa aula de exercício é para que isso não aconteça. Você vai eventualmente travar lá na aula e o professor vai te ajudar a resolver, para que depois, quando você for resolver os outros, você não trave e consiga resolver a lista toda. Quanto mais exercícios você resolver, melhor. O ideal é que você resolva todos. Tá bem? Então toda semana você vai ter uma aula dessa. Uma outra maneira de você ir testando aí se você está assimilando bem o conteúdo são os testes semanais. Então toda semana vai ter um link como esse aqui, ó, teste online, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Eu não vou abrir o teste aqui, mas quando você abrir na sua casa, você vai ver que é um teste com questões objetivas, tá bem? Ele vai abrir geral 8, 8 a 10 questões mais ou menos por semana. E esse teste você pode abrir várias vezes. Você abre, pode responder uma questão, salva. Depois abre de novo, responde outra e vai fazendo isso. Até no final, quando você tiver feito tudo, você envia o teste. Você vai ver lá que vai ter um botão para enviar. E quando você envia, ele faz a correção automática. Ele vai mostrar todas as questões que você errou, todas as que você acertou e vai te dar uma nota entre 0 e 10 para esse teste. É importante observar o seguinte, você tem 2 chances de fazer o teste. Então na primeira você vai ver todas as que você acertou e vai ver as que errou. Em todas as questões que você errou, quando ele te mostrar lá, você errou essa aqui, ele vai te dar uma dica lá embaixo de como você poderia proceder para acertar esse exercício. A ideia é que você leia essas dicas e essas dicas te permitam resolver corretamente os itens que você errou. Aí você vai para uma segunda tentativa no teste e aí a gente acredita que você consiga acertar todas as questões. Aí na sua segunda tentativa vai ter outra nota entre 0 e 10 e a nota final do seu teste é a média aritmética entre a primeira tentativa e a segunda, né? Claro que se você só fizer uma tentativa, vai valer aquela tentativa. E agora eu quero parar um pouquinho para te explicar como que esse teste vai entrar no cálculo da sua nota, tá bem? Então eu preparei um arquivo aqui, vou abrir. Como que vai ser calculada a média final, na verdade, do seu curso? Você vai fazer 3 provas, P1, P2 e P3, e vai ter uma nota em provas, que eu estou chamando de NP, que é a média aritmética das 3 notas em prova. Então, nesse exemplo aqui, vamos supor que o estudante tirou 6 na primeira prova e 4 nas outras duas. A nota de prova dele vai ser essa soma, que dá 14, dividido por 3. Então, ele vai ter uma nota de prova de 4,67, que é uma nota de reprovação, né? Para ser aprovado, você precisa de uma nota maior ou igual que 5. Mas aí como que os testes online que você vai fazer toda semana vão contribuir para o aumento da sua nota? Vamos supor que depois que você fez todos os testes, né, toda semana tem um teste, exceto as semanas de prova. Aí você somou todas as notas que obteve nesses testes e teve uma média de 8 em todos os testes. O que vai acontecer é que a sua nota final, que é a nota que vai dar a menção final do seu curso, ela é a sua nota de prova mais X%, onde X é a sua média de teste. Então, nesse exemplo que eu fiz aqui, a sua nota em prova era 4,67, você tem uma média de teste número de 8, então você vai acrescentar 8% aqui nesse 4,67, né? Isso equivale a multiplicar 4,67 por 1,08. Se você fizer a conta aí, você vai ver que a sua nota final para esse exemplo ficaria 5,04. Então esse é um exemplo que, apesar de você não ter alcançado 5 na sua nota de provas, como você se saiu bem nos testes, quando você teve esse acréscimo, a sua nota passou para 5,04. Tá bem? Então perceba,
a ajuda que o teste dá é de duas maneiras. Claro que tem ajuda, a ideia do teste online é que você vá praticando toda semana e vá testando se você está assimilando bem o conteúdo. E a ajuda que ela vai dar na sua nota final, ela é proporcional ao seu desempenho nas provas. Né? Então, se você acertar todos os testes online, tudo tiver média 10, a sua nota de final vai ser a sua média em provas acrescida de 10%. Então, o Moodle, no fundo, no final, esses testes valem de 0 a 1 ponto na sua média final. Tá, ok? Como que funcionam os testes? Bem, como eu falei, eles são semanais e eles abrem toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira quando abrir a semana no Moodle, vai estar disponível um teste. E eles se encerram na quarta-feira da semana seguinte, às 23 horas e 55 minutos. Ou seja, você tem 10 dias para responder as questões e enviar. Tá legal? Então, eu recomendo que você não deixe para a última hora, porque se você deixar para a última hora vai ter muita gente usando e pode ser que você tenha problemas. Qualquer tipo de problema que você tenha, por exemplo, minha internet não funcionou, deu um vírus, não sei o que, você vai ficar com 0 no teste daquela semana. Então, o ideal é fazer antes para evitar problemas. Então, temos aqui os textos, né, os vídeos, a lista, o teste, e a outra coisa que tem é o fórum. Toda semana tem um fórum, e eu também não vou te mostrar o fórum porque ele funciona como fóruns usuais da internet. Você certamente sabe mexer nisso melhor do que eu. Então, eu espero que vocês usem aí a plataforma. Você vai poder perceber que vai ter bastante material para você estudar, e eu espero que dê tudo certo aí no curso. Tchau, tchau.